Opa, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Costa. Eu estou fazendo esse vídeo porque um dos meus seguidores nas redes sociais mandou uma mensagem para mim perguntando o que ele faz para descobrir quando que está com problema na cerca elétrica. E a cerca elétrica, justamente, ela é uma tecnologia que eu uso muito nas fazendas dos meus clientes, nas fazendas que eu dou consultoria, no sentido de diminuir custo com infraestrutura. Quando a gente está criando setores de manejo, melhorando toda essa estrutura de manejo das fazendas, inevitavelmente, muitas vezes a gente tem que trabalhar construindo novas cercas, algumas vezes até desmanchando, mas principalmente construindo novas cercas para poder fazer os setores de manejo e conseguir implementar esse manejo rotacionado adequado para as propriedades. E eu recomendo fortemente que meus clientes usem a cerca elétrica no sentido de diminuição de custo. Não é porque é a melhor cerca que existe. Na verdade, a cerca elétrica ela é muito mais barata, mas ela tem uma dor de cabeça de ter que dar manutenção. Isso daí é justamente o que a pessoa me perguntou. Poxa, minha cerca elétrica ela está com problema, o que eu faço? Então você vai ter que aprender a diagnosticar periodicamente a função da sua cerca elétrica. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou fazer um desenho para justamente explicar isso. Bom, aqui eu vou fazer uma simulação, a fazenda lá, a área, o lugar eletrificado. Vamos falar que tudo isso aqui são cercas elétricas. E aqui no canto, ó, eu vou colocar aqui o aparelho, positivo, negativo, e tá ligado lá na cerca elétrica. Bom, ligou, aqui o negativo está ligado no aterramento e o aparelho está dando choque. Vamos falar que o aparelho, um aparelho bem dimensionado, ele esteja com uma voltagem muito boa. Vamos falar que ele esteja com 9 ou 10 mil volts. Poxa, isso é excelente. Então o que a gente tem que tomar cuidado agora? Depois de um tempo, se você começa a não medir, pode ser que alguma cerca arrebenta, algum isolador tem problema, cresce o mato, enfim, alguma coisa pode acontecer e a sua cerca pode começar a ter uma diminuição da sua potência. E esse choque, ele começa a cair gradativamente, ele vai baixar. E quando ele cair abaixo, olha lá, ó, menor do que 4 mil volts, normalmente não vai conseguir conter os animais, os bovinos, principalmente bovinos de corte, eles começam a ter aí um desafio não tão grande em relação ao choque e eles podem começar a varar. Bom, se o choque estava perfeito, você montou a cerca elétrica, o choque estava bom e de repente por algum motivo caiu, algum lugar do sistema está tendo falha. E aí a grande dica é o seguinte, poxa, eu vou vir aqui no canto da fazenda, eu coloco lá um medidor, o voltímetro, ele é um equipamento, vou desenhar ele aqui, ó. Ele é um equipamento que tem um cabo normalmente vermelho que você vai ligar no positivo, e ele tem um outro cabo, que é um cabo preto, que você vai fincar na terra, ele até tem um espeto assim, para fazer o terra, para poder fazer a medição na cerca. E aqui ele vai estar justamente indicando qual é o nível de potência que está a cerca. O indicado é que você ou a equipe da fazenda sempre ande com o voltímetro, que cria essa cultura de fazer a verificação da cerca elétrica para saber mesmo qual é a potência. Eu até coloco lá dentro das estratégias de planejamento das fazendas que eu oriento uma medição periódica, né? Tem a época de fazer revisão da cerca elétrica, talvez uma vez por mês, no mínimo talvez 2 vezes por mês. É muito melhor quando a gente já tem aparelhos que já tem na saída do próprio aparelho o indicador de potência que ele está mandando. Você todo dia cedo, a gente coloca aquele aparelho num lugar de trânsito, no eletrificador, no lugar que normalmente os peões ou a equipe da fazenda todo dia está indo lá no quarto de arreio, em algum lugar, ele passa por ali e ele faz a leitura. Pode ser em qualquer lugar, desde que tenha um lugar propício para você fazer o aterramento, mas a dica é, verifique sempre a potência, porque quando vai caindo potência e os animais começam a não ser tão desafiados, e os próprios animais criando força em cima da cerca elétrica podem vir a quebrar, a forçar o sistema, quebrar isolador, romper fio. Então quando o choque está muito bom, isso não acontece. Então a medição periódica, seja no aparelho ou seja na cerca mesmo, é altamente indicada. Criar essa cultura de revisar para saber se tá bom o teu sistema. E aí vamos falar que você chegou aqui e você fez a medição, em qualquer lugar da fazenda, você fez a medição e o choque está baixo. O choque está com uma potência muito pequena. Agora que vem o grande desafio. Aonde que está o problema? O aparelho ele não está te mostrando. Existem alguns aparelhos que eles até indicam com uma certa assim, olha, a fuga está para cá ou a fuga está para lá. Pode ter um cabo rompido, pode ter um isolador com problema, pode ter um galho, um pasto, alguma coisa em algum lugar da fazenda inteira, eu não sei.
pode ter um momento ou um local de fuga. E o teu desafio é justamente descobrir isso. Qual é a dica e como que eu faço os projetos na fazenda para sanar esse problema? Bom, aqui ó, diferente, eu vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Diferente do que a maioria das pessoas fazem, que eles ligam o sistema todo e pronto, e aí se você for ter que sair procurando, você tem que sair andando cerca por cerca, isolador por isolador, poste por poste, para achar o problema. Imagina, tem fazendas grandes que a gente acaba montando o sistema, imagina o trabalho que ia dar. O que a gente faz? A gente coloca disjuntores ou chaves de desligamento ao longo da cerca. Quanto mais chaves de desligamento você colocar, mais fácil é de você localizar o problema. Marcelo, mas eu não estou entendendo. Vamos lá, é igual na sua casa. Olha lá, você tem lá, quando você monta a casa, então o eletricista, ele tem lá a energia que vem da rua. Essa energia da rua vem para uma caixa de disjuntores. E nessa caixa de disjuntores é feita uma distribuição da energia da casa. Então um disjuntor vai cuidar só de banheiro, de chuveiro, um outro disjuntor vai cuidar só do ar-condicionado, um outro disjuntor vai ligar só da iluminação da sala, um outro disjuntor vai cuidar da iluminação da cozinha, e assim por diante. Você tem setorização, olha lá que legal, você tem toda uma setorização nas chaves, e se tiver um problema, você desliga, vai desligar só aquele pedaço, só aquele setor. Para a cerca elétrica a gente consegue fazer a mesma coisa, essa é a grande dica. Então olha, o que a gente começa fazendo? Saindo do aparelho, que eu chamo de linha mestre, a linha mestre ou a linha principal, saindo do aparelho, o que você tem que ficar ligado aqui? Você coloca um disjuntor logo na entrada, onde começa a distribuição de choque. E aí se você desligou aqui, ó, é o primeiro lugar, desligou aqui, desligou a fazenda inteira. Olha que loucura, desligou a fazenda inteira. E se você desligou tudo, então pra cá, onde estava tendo a fuga, não vai ter mais aquela fuga. E aí você vai ver que o choque que estava baixo, ele tem que aumentar a sua potência. Maravilha! Bom, então descobrimos que o quê? Se eu desliguei aqui logo na entrada e o choque melhorou a potência, então o problema está daqui para frente. Olha lá, o problema está daqui para frente. E agora entra um outro conceito, que é o conceito de linha mestre. É a linha principal de distribuição na propriedade. Então a linha mestre é o quê? Dessa linha está vindo o choque e ela está distribuindo nos ramais. Então ao longo da linha mestre, vamos falar que aqui eu ando X metros ou quilômetros, eu coloco mais um disjuntor. E se eu desligo esse outro disjuntor, esse aqui eu agora deixei ligado, se eu desligo esse disjuntor, eu desligo daqui para cá ficou ligado. Então, poxa, se eu fiz isso e o choque aumentou, o problema está para lá, continua sendo para lá. Se eu fiz isso daqui, desliguei e o choque não aumentou, o problema está nesse pedaço entre o disjuntor 1 e o 2. Então eu vou começando a fazer isso. Eu saio fazendo a minha busca pelo problema, partindo o mais próximo possível do meu aparelho de choque no primeiro disjuntor e vou fazendo testes consecutivos. Então, olha, vamos falar que eu cheguei aqui, desliguei e ainda não achei o problema. Eu vou vir desligar esse disjuntor, eu vou vir desligar esse disjuntor, eu vou vir desligar esse disjuntor. Eu vou desligando por fatias, até que de repente eu vou conseguir desligar. Vamos falar que o problema estivesse nesse último ramal e eu vim aqui, desliguei esse pedaço e aqui ó, aqui tinha um fio arrebentado e eu não estava sabendo, e no momento em que eu desliguei esse disjuntor, eu isolei, eu cancelei o choque que vem para cá, parou de ter perda, então todo o sistema voltou a ficar forte. Eu sei que o problema está aqui, então eu consigo, através desse esquema de disjuntor, localizar o problema. Então eu faço isso nas fazendas dos meus clientes. Às vezes eles estão aprendendo a trabalhar ainda e começa a ter esse tipo de problema. Marcelo, o choque ficou fraco, eu não estou conseguindo, o que eu faço? Vamos lá na fazenda, eu vou lá, e se não tem disjuntor, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: olha, entra na internet, compra lá X disjuntores, o volume que for necessário, 20 disjuntor, 5 disjuntor, 10 disjuntor. Poxa, nós temos uma fazenda com 200 disjuntores. E aí eu falo pro pessoal, compra, porque eu vou lá ensinar a colocar o disjuntor no teu sistema para que a gente ache o problema, e aí eu ensino a equipe, eu ensino o proprietário a fazer a busca. Sempre que ocorrer um problema, sai desde o aparelho, vai desligando os disjuntores da linha mestre e você vai vendo se a potência está ou não aumentando ou diminuindo. Então sempre o conceito do disjuntor é: se eu desliguei esse disjuntor, daqui para frente, ó, não existe mais choque, não existe mais perda. A energia tem que melhorar para cá.
Isso se o problema estivesse do lado de cá, ó, a energia tem que melhorar. Aí eu vou me desligar o disjuntor e medir antes do disjuntor. Eu vou vir atrás do disjuntor, onde ainda tem choque, e meço a potência. Ah, eu fiz isso e não melhorou. Se eu fiz isso e não melhorou, o problema está mais para trás. Se eu fiz isso e melhorou, o problema está mais para frente, eu vou para o próximo disjuntor. Eu vou desligando por etapas, até que eu vou chegar naquele pedaço de cerca, exatamente naquele pedaço de cerca aonde está o problema. Essa é a minha dica em relação à cerca elétrica. Se você usar o esquema de disjuntor, vai ficar muito mais fácil localizar problemas e fazer a manutenção correta no seu equipamento. Fica a dica, um grande abraço.